Hoje eu tô vindo aqui pra falar das minhas últimas leituras de 2024, os livros que eu li em dezembro. E eu vou fazer um resumão de cada livro, o que eu achei, se eu recomendo, se não. Mas já adiantando, foram livros maravilhosos. Então pega o seu chazinho, pega o seu cafezinho e vamos lá. A Metamorfose, do Kafka, é um livro que ele não é um livro longo, ele é um livro curtinho. Dá pra ler bem rápido, eu acho que eu li ele em 2 dias. Eu acho que foram 2 dias. Mas ele é um livro que impacta. A gente tem ali o personagem principal, que já de início ele acorda e ele descobre que ele virou um inseto. E aí a gente vai acompanhando essa trajetória. E é muito angustiante acompanhar tudo isso, a forma como as pessoas, a família dele lidam com isso. Ele era uma pessoa extremamente importante para aquela família, financeiramente, inclusive, principalmente. E quando ele passa a ser inútil ali, ele não tem mais nenhuma utilidade para aquela família, a gente vai vendo a forma, vai observando como ele passa a ser tratado. E o desfecho da história é muito triste, assim, faz a gente pensar muito como que a gente só vale muitas vezes por aquilo que a gente oferece, né? A partir do momento que a gente não oferece, a gente passa a ser inútil, né? A gente passa a não ter valor. Então ele é um livro muito profundo e que vale muito a pena, 5 estrelas, claro, com certeza. Muitas pessoas falam, e aí trazendo um pouco agora da psicologia, desse olhar psicológico, que de repente, né, aquilo do inseto, dele ter se transformado em um inseto, pode ser uma metáfora para doenças mentais. E aí algumas pessoas falam da depressão, mas a minha interpretação é que poderia ser qualquer uma. A gente está falando ali de uma pessoa que era saudável, que estava sendo produtiva, ele era o provedor daquela casa. Claro que isso gera consequências, né? Então você imagina uma única pessoa para ter que lidar com as contas, com as responsabilidades de uma casa onde tem mais 2 adultos, que são os pais, e uma irmã que está ali, se eu não estou enganada, ela tinha mais ou menos uns 19 anos. Então todas pessoas que sim poderiam trabalhar, tanto que depois que ele passa a ser improdutivo, eles todos começam a trabalhar, porque eles precisam se virar. Então, poderia ser qualquer doença que deixasse, que causasse essa impossibilidade, essa limitação para aquela pessoa. E aí a gente vai acompanhando o quanto é difícil, muitas vezes, para a família, para as pessoas que estão em volta, lidar com isso, acolher isso. E aí ele passa a ser excluído. E uma coisa interessante, logo no início do livro, é que quando ele acorda e ele descobre que ele é um inseto, a gente consegue perceber ali na fala dele que tem um certo alívio em saber que naquele dia, de repente, ele não vai precisar trabalhar. É como se um peso saísse de cima dele. A preocupação dele é mais em relação a como que as pessoas vão lidar quando encontrarem ele daquela forma, do que de fato com o que aconteceu com ele. De alguma forma, parece que ele sentiu esse alívio de vou poder descansar, sabe? Então é bem interessante pra gente observar e avaliar também como estamos lidando com as nossas vidas. Passando para o próximo livro, Dom Casmurro, Machado de Assis. 5 estrelas, lógico, né? Dom Casmurro era um livro que eu tava querendo ler faz um tempão, reler, porque eu sou daquela galera traumatizada, né, da escola, que a gente tinha que ler esses livros e dar conta de fazer um resumo, assim, uma coisa muito... tem que estar ali no cronograma e a gente tem que fazer e vamos lá. Não tinha, de fato, um debate. Imagina, você pega ali uma adolescente com 14, 15 anos, 16, para ler um livro desse, um baita livro, e sem um preparo. A gente vai olhar aquilo e vai achar um saco, e isso, em vez de fazer a gente se aproximar, só faz se distanciar. Não é à toa que tanta gente tem trauma aí de clássicos. E eu levei um tempão, em 2024, lá no finalzinho, isso se tornou uma meta, começar a ler clássicos. Eu comecei pela Hora da Estrela, da Clarice Lispector, e eu vejo que não foi uma escolha muito boa para eu ter começado, porque aí eu levei um tempo para absorver tudo aquilo, para poder voltar a ler de novo outros livros. E eu já li vários livros que eu queria ler, e tem tantos e tantos outros também que eu quero ler. E já é meta para este ano, então esse ano eu tô muito focada nos clássicos. Essa é a minha meta, é recuperar o tempo perdido. Mas voltando aqui para a discussão do Dom Casmurro, né, a principal discussão aí, o grande dilema da literatura brasileira, Capitu traiu ou não traiu Bentinho, que a gente sabe muito bem que o livro, a obra, ela não se resume apenas nisso.
Mas acabou sendo uma discussão, eu acho bom, acho empolgante, porque isso leva também as pessoas a quererem ler o livro para saber, né? Então, traiu ou não traiu? Então, é bom porque acaba sendo um motivador, incentiva as pessoas a lerem. Trazendo o ponto de vista psicológico, eu já também gravei um vídeo curtinho falando sobre o meu ponto de vista, que na minha interpretação eu não acho que a Capitu traiu o Bentinho, mas esse é o bacana também, né? E a ideia do autor é deixar esse quê de mistério, e aí vai depender muito do leitor, o momento também do leitor, se ele vai interpretar aquilo como uma traição ou não. Eu não interpreto como uma traição, até porque a gente percebe lá desde o início, né, que o personagem Bentinho, ele é bem problemático. Ele vai trazendo, mostrando indícios de insegurança. A gente percebe que ele tem uma obsessão, uma possessividade pela Capitu desde lá do início, de quando eles ainda são muito jovens. Pra mim, ficou muito nítido o ciúmes possessivo do Bentinho em relação à Capitu. E a gente sabe que quando a pessoa ela tem esse ciúme, que é um ciúme que ultrapassa o que seria o saudável, ultrapassa essas barreiras, a gente começa a ver coisas onde não tem. A nossa mente, a nossa imaginação começa a criar histórias para caberem na nossa narrativa. Então, se eu tenho uma insegurança, eu entendo que aquela pessoa de repente é demais pra mim, é muito bonita, é muito inteligente, é muito mulher. Ele traz muito isso, né, lá no início, de que por mais que ele fosse mais velho que ela sempre pareceu ser mais madura do que ele. Então, se eu já tenho essa ideia, eu vou criando ideias narrativas para caberem nessa minha interpretação. E ele passa a acreditar de fato nisso, a Capitu o traiu. Tem uma passagem muito importante antes dele começar a desconfiar da traição, que é a forma como ele olha para a esposa do amigo, que é a amiga também da sua esposa. E os pensamentos no toque, uma coisa muito fora do contexto ali, né, de amigos, de pessoas, ainda mais pensando no tempo que aquilo aconteceu. Ainda a gente percebe que também teve uma projeção. O ciúmes dele também foi muito projetado a partir daquilo que ele pensava fazer. De repente ele projetou aquilo na Capitu. Então fica aqui, né, as minhas análises em relação a Dom Casmurro. Isso foi o que eu achei. Comenta aqui o que você achou. Se você achar, tá viajando, nada a ver. A gente pode discutir isso de forma respeitosa, claro. E por último, Pá de Cal, do Gustavo Ávila. Eu dei 5 estrelas, eu achei um livro super fluido. Eu li ele rapidinho, acho que eu li ele também em 2, 3 dias. Eu li pelo Kindle, os 3 livros eu li pelo Kindle. E eu gostei da escrita dele, detalhada no ponto certo. E o que me chamou a atenção no tema, na temática do livro, é porque me lembrou muito o Ensaio sobre a Cegueira, do José Saramago. Para quem assistiu os meus últimos vídeos, sabe que foi a minha leitura preferida de 2024. Então, também traz esse cenário de pandemia, só que um ensaio sobre a cegueira, trazendo a questão da cegueira. E no caso da Pá de Cal, ele traz a questão das emoções. Então, de repente, as pessoas, elas começam a perder a capacidade de sentir. O que, a princípio, a gente pode pensar que é uma coisa boa, porque aí você vai sofrer. Só que começa por esse lado, né, as pessoas vão começando a ficar menos sensíveis ao sofrimento, às situações de sofrimento, de dor. Só que isso vai se expandindo, até o ponto que essas pessoas elas começam a ficar apáticas. E aí não é bom, né? Porque por mais que essas pessoas elas não vão sentir a dor, o sofrimento, elas também não vão sentir as coisas boas, positivas, os prazeres da vida. O prazer, o simples e básico prazer de repente você tomar um café gostoso, sentir esse cheiro e sentir o prazer, só de sentir o cheiro, já começar a sentir o prazer de tomar o café, de comer uma comida gostosa que você gosta, elas vão perdendo isso. E aí vai se desenrolando toda uma problemática. No caso do Ensaio sobre a Cegueira, Saramago, ele traz aquilo ali de uma forma brilhante, genial, assim, trazendo todos os cenários possíveis e imagináveis se isso acontecesse. E gerando muito impacto no leitor ali, de você olhar aquilo e pensar, caramba, isso poderia acontecer. No caso da Pá de Cal, é mais poético, não sei, é uma coisa assim mais leve, sabe? Ele vai trazendo isso, claro que é impactante, é tanto que não foi uma leitura que ficou reverberando em mim depois, como no caso do Ensaio sobre a Cegueira. Eu achei bem interessante, eu gostei, mas não ganhou meu coração como o Ensaio sobre a Cegueira. Mas é um livro muito
muito bom, que dá pra gente entender. Às vezes as pessoas, elas têm essa ilusão de que, eu não vou sentir, eu vou me proteger não sentindo, mas quando a gente começa a se distanciar desse sentir para não sofrer, a gente também se distancia do sentir pro prazer, que na psicologia a gente chama de dissociação, quando as pessoas elas estão dissociadas da vida, das coisas que acontecem. Então, esse livro, ele vai muito para esse lado. Então é muito interessante, também super recomendo. O livro do Gustavo Ávila, ele, se eu não estou enganada, ele foi lançado agora recentemente, é um livro bem recente. Os outros, clássicos, né? Assim, clássicos do clássico. Então é isso, até a próxima. Tchau, tchau.